Okay, ready? Ready. Okay, 1 second. Bom dia, então, a todos que nos acompanham. Bom dia aos alunos que estão aqui conosco, aqueles que nos acompanham no YouTube. Só um segundo que eu vou gravar. I'm gonna record, ok? Vladimir, você quer que eu traduza para a doutora Sims quando você falar em português também? Isso pode ser. So he said, good morning to all who are enjoying us right now for this event. Basically, good morning is bom dia, if you want to try saying it. Bom dia. That was perfect. Então, bom dia a todos. Nós estamos iniciando a palestra da professora doutora Loraine Sims, da Universidade Estadual da Louisiana State University, que hoje vai falar sobre Trabalhando com Vozes Trans. Ela, que é uma estudiosa nesse assunto, vai então colaborar conosco nesta manhã, trazendo informações sobre esse tema extremamente importante para aqueles que trabalham com a voz, seja no contexto solista ou no contexto da prática coral. Good morning to all. We are having today Dr. Loraine Sims from LSU, Louisiana State University, and she will be talking with us about working with the transgender voices in the context of soloists and choir singing, which is a very contemporary and important topic for anyone who is thinking about to work with voice. Esta palestra, ela, então, faz parte das nossas atividades no Programa de Pós-Graduação em Música da UFPB, e nós estamos, então, fazendo essa atividade em parceria com essa disciplina, Fisiologia e Ciência da Voz, e também o Festival Internacional de Música de Campina Grande. So this workshop is part of the class in voice physiology from UFCP, and also is part of the International Festival of Campina Grande in Paraíba. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Loraine Sims, que será acompanhada também de Néviton Barros, que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, estuda na Louisiana State University, onde está terminando o doutorado em regência, com ênfase em pedagogia vocal. Néviton é orientando nessa sub-área de pedagogia vocal da professora Loraine Sims, e é um prazer tê-lo conosco, Néviton. Muito obrigado pela sua Muito obrigado. And he said that he is having Dr. Loraine Sims and also Néviton Barros, who is doing his doctoral degree in music at Louisiana State University. My major is choral conducting and my minor is vocal pedagogy, when I'm mentored by Dr. Loraine Sims in my second area. So welcome, Dr. Sims. Thank you very much for accepting our invitation. It's a pleasure to have you here with us. And feel free to talk and share with us your expertise. Thank you very much. Bem-vinda, doutora Loraine Sims, e você é muito bem-vinda, e por favor, sinta-se à vontade para compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Muito obrigado. Thank you so much. I really am thrilled that you asked me to be here, and this is a topic that I talk on frequently and have presented on many, many times in the United States and at an international voice convention, so this is a continuation of that work. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente por ter sido convidada para falar com você sobre o tema. Esse é um tema que eu falo todo o tempo a respeito, tanto em convenções nos Estados Unidos, como em convenções internacionais na área de pedagogia vocal. Então, isso para mim é uma continuação do projeto que eu venho fazendo. So I will share my screen, which of course is in English, and Néviton will translate as we go along. I
do have a PowerPoint that has some audio clips, so hopefully those will go off without a hitch. So let me share my screen now. Então, eu vou compartilhar a minha tela, e o PowerPoint está em inglês, mas o Néviton vai traduzir, e tem alguns sons, e eu espero que funcione quando eu mandar clicar, que o som funcione. All right. Thank you so much for being here and viewing this. You'll notice that I've been introduced as Loraine Sims and by what I do, but I also like to give the introduction that I am Loraine Sims and I use she, her pronouns. Okay, muito obrigado. Bom dia. Sorry, Dr. Sim, would you like me to read the PowerPoint before translate what you just said? Sure. So they know what's written. Okay. So, então, o PowerPoint diz: Loraine Sims, doutora em música, professora de voz da Louisiana State University, outubro de 2020, ensinando fora do sistema binário de gêneros, trabalhando com transgêneros e com cantores com gênero expansivo. E ela disse que ela é Loraine Sims, mas que ela gosta de ser introduzida como Loraine Sims, cujos pronomes são she, her, hers, que em inglês seria ela, dela e com ela. Thank you. I will go ahead and I can send this PowerPoint to Vladimir later, but if you would like to scan this QR code, you can have all of the notes in English that I will be talking about today. The reason I provided is there are some resources in case you would like to read more about it, or there are some online resources that you can view. So if you'd like to take a picture of this, that should open up that handout with no trouble. Então, se você quiser, você tira uma foto desse código, porque aí você vai ter mais notas e mais material que você pode revisar futuramente. Mas primeiro uma palavra sobre advocacia. Professores de música deveriam ser advogados e aliados para os nossos estudantes transgêneros e não binários. Precisamos de fazer que o estúdio de música aplicado, as classes de música e os espaços de ensaio sejam espaços seguros. O propósito dessa apresentação, além de vocalizes para treinar cantores que gostariam de mudar o seu tipo de voz, é de lembrar a vocês sobre as condições especiais que os professores de músicas precisam saber para prover uma atmosfera inclusiva para cantores transgêneros e de gênero expansivo. Os objetivos incluem desenvolvendo ou refinando um vocabulário básico de terminologia específica a essa população e ajudando a criar um cuidado e sensibilidade para as necessidades dos estudantes que estão em transição. Um trabalho exitoso com esses estudantes depende deste conhecimento e do desejo de criar um espaço gênero neutro para o aprendizado. In addition to what you just heard from Néviton, I want to take notice that the field of vocal pedagogy has long been grounded in a gender binary. Além do que vocês acabaram de ouvir do Néviton, eu quero acrescentar que o campo de pedagogia vocal, por muitos séculos, ele foi criado com base no sistema binário de gêneros. And while there's an effort to be more inclusive and to rid our field of this binary terminology, we still have a long way to go. E apesar da gente estar fazendo um esforço em comum para sair desse espaço binário, ainda tem muito trabalho para ser feito. The session is not meant to promote the idea that voice is either masculine or feminine. So I want to make sure that's clear. Rather, to provide a resource for people who work with singers that are new to this population. Então, o propósito aqui não é falar sobre vozes femininas e masculinas, mas é criar nas pessoas que estão assistindo essa palestra uma ideia de que existe alguns cantores que não estão nesse sistema binário. I like to use these presentations to be an advocate and an ally for transgender people. So I use my position of privilege to speak for those who may not have the same opportunities to talk to you themselves. Então, eu gosto de usar essa minha palestra para servir como uma defensora. And you've already heard what's on the slide, but the main thing that I want to get across is that music teachers
all need to be advocates and allies for our transgender students and our non-binary students. São estudantes não binários. We have to make our spaces safe, and that way we can include all the people that are participants in our ensembles or our studios. Então, a gente precisa fazer nosso espaço um espaço seguro, e assim todos os cantores se sentirão seguros, tanto nos nossos corais como no nosso estúdio de voz. So I will move to the next slide and let Néviton read it, and then we will talk about some things that you need to know, some terminology that you need to be aware of. Então, eu vou passar para o próximo slide, e depois que o Néviton traduzir, vamos falar sobre alguns termos que vocês precisam conhecer. Criando um espaço de aprendizado que seja gênero neutro. Uma linguagem não heteronormativa é fundamental. Gênero e sexo não são termos sinônimos. Cisgênero significa que o seu sexo assignado no nascimento está em conformidade com seu sentimento interno sobre o seu próprio gênero. Transgênero significa que tem uma discordância entre o sexo que foi assignado a você no nascimento e a sua identidade de gênero interna. Também há uma diferença entre a sua identidade de gênero e a sua expressão de gênero. Muitos outros termos estão dentro desse guarda-chuva transgênero. Não binário, gênero expansivo, gênero fluido, gênero bicha e pessoa sem gênero, por exemplo. Lembra que o pronome importa. Nunca pense que você sabe. A melhor maneira de você conhecer o pronome que uma pessoa usa para eles mesmos é perguntando. E além do ela, dela e ele, dele, é perfeitamente aceitável em inglês se usar o they, them, theirs para uma pessoa singular, se é o que eles preferem. Isso é difícil de traduzir para o português, mas o pronome they, them, theirs em inglês é o pronome que se usa para o plural, que serve tanto para eles como para elas. Então, eu perguntei para algumas pessoas transgêneros no Brasil qual era o pronome neutro em português, e apesar de ainda não haver um sentido comum, a maioria deles usam elos. Então, elos seria o equivalente a they em português. E alguns outros pronomes estão aparecendo como ze, his, his, e a gente precisa se tornar familiar com eles também, mais uma vez em inglês. Thank you, Néviton. So non-heteronormative language, that's kind of a big fancy word in English, but what you need to think about is that you must not assume that everyone is living in the same way you live. So you may be living in the binary and you may be heterosexual, but not everyone is living in that life. And so you need to understand that your assumption should be that you don't know when you meet a new person. O que ela está falando é que essa expressão não heteronormativa é uma coisa muito chique que se fala em inglês, mas que, na verdade, o que ela quer dizer é que você pode ser heterossexual e você pode estar dentro do sistema binário, o que sabemos que é a maioria da população mundial. Mas, por estar nessa posição, você não deveria jamais assumir que, quando você está conhecendo uma nova pessoa, que essa pessoa vai ser heterossexual ou que essa pessoa vai estar dentro do sistema binário de gênero. This also includes for choosing repertoire, because there are ways to look at new repertoire that might cause you to think about, is this something that might be offensive to some portion of the population in my class or in my studio? So, então, ela falou que isso também é importante a gente olhar o repertório que a gente está escolhendo para os nossos cantores, porque talvez algumas dessas canções elas podem ser consideradas ofensivas para alguns dos cantores no nosso coro ou no nosso estúdio vocal. And as he read, cisgender means your gender is in agreement with what the doctor said when you were born, what you were assigned at birth. But anything that is in disagreement means you're transgender. Então, cisgender significa
que você realmente se considera dentro do gênero que foi designado a você pelo médico quando você nasceu. E se você tem qualquer discordância com isso, qualquer discrepância com isso, você é uma pessoa transgênero. One more word about pronouns. If you get used to introducing yourself with your pronouns, that makes it not unusual. Then it's not dependent on the transgender person to share their pronouns as the only people in the room sharing their pronouns. So if we all got used to doing that, it would make the world a lot easier for them. Então, sobre o uso de pronomes, ela falou que se todos nós nos identificássemos com os nossos pronomes, seria mais fácil para a população transgênero usarem os deles também, o que é extremamente difícil se eles são os únicos no espaço que estão usando. Então, ela sugere que nós usemos nossos pronomes quando nos introduzamos, para que assim torne para a pessoa transgênero mais fácil de fazer o mesmo. Now, here is a little graphic to help you understand the different terms that we've been talking about. This is a website, transstudent.org, and this is the gender unicorn. It can be reproduced freely and put in any type of document or presentation you would wish to use. Então, esse é um gráfico da página transstudent.org, e ela falou que esse é um gráfico que está na página deles e pode ser distribuído e reproduzido gratuitamente para uso em palestras ou no que você precisar. Vou traduzi-lo. O nome da página é transstudents.org, o que nós fazemos, gráficos, o unicórnio do gênero. Unicórnio do gênero. Então, a gente tem, na primeira seção, identidade de gênero, que pode ser feminino, mulher, garota, masculino, homem, menino e outros gêneros. Expressão ou apresentação de gênero. Pode ser feminino, masculino ou outro. Sexo assignado no nascimento. Pode ser feminino, pode ser masculino ou pode ser outro ou intersexual. Sexualmente atraído a mulheres, a homens ou a outros gêneros. Romanticamente ou emocionalmente atraído a mulheres, homens ou outros gêneros. Se você quer aprender mais a respeito, vai na página www.transstudents.org/gender. So you'll notice that gender identity that he described is centered up here in your brain. Your identity is what you think about yourself. Então você observa que a identidade de gênero está representada no cérebro, porque a identidade de gênero é como você se reconhece a si mesmo. And the presentation, your gender expression, is how you present yourself to the world. And this may or may not match what you think about yourself. E a sua expressão de gênero é como você se apresenta para a sociedade, o que pode ou não ser compatível com a sua identidade de gênero. And the sex you're assigned at birth and who you're sexually or romantically attracted to has nothing to do with either of the first two topics. So there are many combinations of people, and they have nothing to do with one another, actually. Ok. E o sexo assignado no nascimento e a quem você está atraído sexualmente ou emocionalmente não tem absolutamente nada a ver com a sua identidade de gênero ou com a sua expressão de gênero. Existem inúmeras combinações disso e todas são válidas e aceitas. Here's another website you can take a look at for a safe space kit to help if you post something in your space that will give a clue to people that it is a safe space. É uma outra página que se chama Safe Space, onde você pode fazer download desse kit com material que você pode colar na sua sala de ensaio ou no seu estúdio de voz, para dar aos estudantes que não pertencem ao sistema binário uma pista de que o seu espaço é um espaço seguro para eles. Aqui está escrito, o kit do espaço seguro, um guia para suportar lésbicas, gays, para dar suporte, um guia para dar suporte a lésbicas, gays, bissexuais e estudantes transgêneros na sua escola. E aí está o endereço para vocês. And I will give one other caveat. The
LGBTQ plus designation, lesbian, bisexual, gay is in a sexual attraction, sexual orientation, but transgender is about gender. So transgender people may or may not be lesbian, gay, or bisexual. Também é importante dizer, quando a gente fala dessa sigla LGBTQ+, a gente ter cuidado. Quando você fala de LGB, você está falando de lésbicas, gays e bissexuais, porque se relaciona com a atração sexual ou emocional, e que não tem nada a ver com o T, que são os transgêneros. Que muitas vezes as pessoas transgêneros podem pertencer a esse grupo, mas também podem não pertencer a esse grupo. Então, a gente não deveria assumir que, porque estão na mesma sigla, é tudo a mesma coisa. T significa algo diferente. Tem a ver com identidade de gênero. Uma comunicação aberta. Conversa com seus estudantes são necessárias. Nunca assuma que você sabe a identidade de gênero ou a sexualidade de uma pessoa baseado na aparência deles. Transição significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Não é o seu trabalho perguntar-lhes. Deixe que eles falem com você. Nunca pergunte perguntas pessoais sobre a transição de alguém. Não assuma que todos querem mudar a sua voz cantada baseado na sua apresentação de gênero, no seu aspecto, no seu gênero de aspecto. The hard part about these conversations is that you cannot make assumptions based on what someone looks like. So you have to develop a place of trust with whoever you're working with, that then they're willing to reveal this about themselves. Então, a parte difícil disso é que você nunca pode assumir que, baseado na identidade de gênero de uma pessoa, você vai saber qual é o seu gênero ou qual é a sua orientação sexual. Você tem que criar para todos os seus estudantes um espaço tão seguro que aqueles estudantes vão se sentir à vontade de se abrir com você sobre esse aspecto pessoal de suas vidas. And the idea that transition means different things to different people is what makes it a little more complicated. Not all transgender people take hormones. Not all transgender people do surgeries to change their bodies. And not all transgender people wish to share any of that information with you. E a parte difícil sobre transição significando coisas diferentes para pessoas diferentes é que nem todas as pessoas transgêneros tomam hormônios, nem todas as pessoas transgêneros fazem cirurgia para mudar os seus corpos, e nem todas as pessoas transgêneros gostam de tornar isso um tema público. The main thing when you're working with singing voices is that you should not assume that a transgender person wishes their singing voice or their speaking voice to match how they present themselves to the world. Uma coisa importante quando a gente trabalha com cantores transgêneros é que nem todos os cantores transgêneros desejam que a sua voz cantada ou sua voz falada seja compatível com a sua identidade de gênero. Nem todo mundo usa o mesmo número de sapato. Comunicação é a chave. Cantores transgêneros são indivíduos. Existem várias opções para usar sua voz quando você canta. Uma mulher transgênero, AMAB ou transfeminina, pode usar pronomes como ela, dela, com ela. Ela pode cantar com uma voz de tenor ou barítono, e ela pode cantar com falsete, como um contratenor, e se classificar como soprano ou mezzo. Um homem trans, AFAB, ou AFAB, ou transmasculino, pode usar pronomes ele, dele, com ele, e pode não usar testosterona, e que vai cantar provavelmente como soprano ou mezzo-soprano, ou depois de fazer o tratamento com testosterona, vai cantar como tenor ou barítono ou contratenor. O terceiro gênero,
o gênero fluido ou o gênero expansivo, que são as pessoas não binárias, pode usar pronomes não binários, né, como eu falei, eles, ou alguma coisa diferente. Você precisa de perguntar-lhes. E eles podem cantar em qualquer tipo de voz. This is a very important slide for people working with singers, because the understanding that a trans woman, and you always use what they are presently, not what they used to be in your perception. So a trans woman assigned male at birth may not have a problem with their singing or speaking voice and choose to continue singing baritone or tenor. É muito importante isso, porque a gente sempre tem que reconhecer a pessoa onde ela está nesse momento. Então, muitas vezes, uma mulher trans, ela não tem nenhum problema em continuar cantando na sua voz de tenor ou de barítono. E um detalhe bastante importante, que provavelmente que ela quis dizer, eu vou dizer de uma maneira mais clara, é que a gente já não se usa mais dizer assim, uma mulher que transicionou para homem, ou homem que transicionou a mulher. A gente só fala mulher trans, homem trans. And in much the same way, a trans man who was assigned female at birth may not wish to take testosterone if they are happy with their singing voice as it is. But if they do choose to take testosterone, that is a permanent and profound change to the voice. So their voice will drop and they will sing tenor or baritone unless their falsetto comes back, which can, and then they may choose to sing countertenor. Então, ela falou que, quanto ao homem trans, ele pode decidir não tomar testosterona, então vai continuar com sua voz de soprano mesmo, mas se ele faz o tratamento com testosterona, a voz vai mudar e é uma mudança permanente. Então, ele vai cantar como barítono ou como tenor, a não ser que ele desenvolva um falsete e faça uma carreira como contratenor, que também é uma possibilidade. And a non-binary singer may sing with any voice. This one is probably hardest for people who live in the binary to understand. They don't feel male or female, or they may feel both at different times. So understanding that this voice type, or this is not a voice type, this person will have specific pronouns that they want, and you just need to know what those are. Então, quanto ao terceiro grupo, que é o terceiro gênero, o gênero fluido, esse é muito mais complicado para pessoas no sistema binário entenderem, porque essas pessoas, ou elas não se identificam nem como homens, nem como mulheres, ou se identificam como ambos, e usam pronomes específicos, e então nós tem que sempre perguntar antes de assumir qualquer coisa. Considerações especiais para os regentes corais. Por favor, diga o nome dos naipes nos ensaios, em vez de dizendo homens ou mulheres. Você pode ter uma mulher no tenor ou no naipe do tenor ou barítono, ou você pode ter um homem cantando soprano ou contralto. Aliás, acontece quando a gente tem meninos cantando contralto, quando a gente tem mulheres cantando tenorino, which is very common in Brazil, Dr. Sims. We have in mixed choirs boys singing in alto section and old ladies singing in the tenor section. That's common here too, Néviton. Por favor, mude os nomes dos coros para se livrar das designações de gênero, tais como coro feminino ou clube masculino Glee, para ser mais inclusivo. Encontre uniforme que seja gênero neutro ou dê mais de 2 opções. Converse com pessoas individualmente sobre camarins e arranjos de quartos de hotel durante viagens. Evite colocar pessoas com uma aparência singular em alguns lugares que pode chamar a atenção para eles. E tenha uma mente aberta sobre movendo as pessoas com específicas considerações vocais para outros naipes, ou deixando que eles transitem entre um e outro naipe. I specifically want to mention a thing that happened to a student of mine. So many people wonder why I got into this topic initially.
It's because I had students that came to me and were transgender, and I realized there wasn't much written at that time about how to work with this particular type of student. Muita gente me pergunta como é que eu comecei a me interessar por esse tópico. O que aconteceu é que no meu estúdio vocal começaram a chegar cantores transgêneros e eu percebi que não havia muito material, não havia quase nada sobre o tema e decidi eu começar a escrever a respeito. I had a student who transitioned as a junior in college. She wanted to suddenly become recognized as female and wanted to continue singing baritone in the choir. Então, eu tive uma estudante, ela estava no penúltimo ano da universidade e ela, naquele momento, ela fez sua transição. Ela era uma mulher, mas ela decidiu continuar cantando no coro como barítono. She was very excited when she got to buy the choir dress that the other women in the choir wore, but she was made to stand on the outside of the baritone section where everyone else was in a tuxedo. So this caused an awkward feeling for her because she was set apart. Então, isso criou um problema na hora que o coro foi cantar, porque ela estava muito feliz quando ela comprou o vestido que as mulheres usavam no coro, mas como ela cantava com os barítonos, todos os outros barítonos estavam usando o smoking, então ela ficou meio que sozinha no meio dos barítonos usando o vestido e ela se sentiu muito desconfortável naquela situação. And the last comment about moving individuals in and out of different section is because if you have a trans man who is taking testosterone, their voice is very much in flux and they may not have much range. So they may have to create their own part, singing sometimes tenor, sometimes alto. E sobre a última parte desse slide, o que acontece é que quando um homem transgênero está tomando testosterona, e a voz está descendo, a tessitura fica muito curta. Então, ele provavelmente não vai conseguir cantar nem tenor, nem contralto. Então, ele provavelmente vai ter que estar mudando, de criar uma própria linha vocal, que vai estar, algumas horas ele vai cantar algumas notas do contralto, algumas horas ele vai cantar algumas notas do tenor. Então, por isso que a gente tem que dar essa flexibilidade ao cantor. Os efeitos dos hormônios feminizantes. Terapia com estrógenos para uma adolescente, uma pós-adolescente mulher trans ou transfeminina não vai fazer nenhuma mudança na sua voz. Esses indivíduos podem escolher feminizar a voz, tanto falada quanto cantada. Muitas vezes, um terapeuta de fala é necessário para ajudar com essa mudança, porque as frequências fundamentais e ressonâncias, as mudanças nas frequências fundamentais e ressonâncias provavelmente serão necessárias. Se o indivíduo deseja cantar contralto ou soprano, treiná-la no falsete será necessário. Alguns indivíduos têm mais êxito nisso que outros nesse processo. Algumas mulheres trans são perfeitamente confortáveis cantando com as suas vozes de tenor e baixo, mesmo quando elas se apresentam como mulheres. Néviton, before we go on, let me just help something here. A sigla AMAB, em inglês, ela quer dizer Assigned Male at Birth, quer dizer, é o sexo, aquilo que foi designado no nascimento, só para o pessoal entender a sigla de modo geral. Tá certo. Thank you. The individual that I was talking about who was happy singing baritone and enjoyed working her baritone voice decided that since she was a music educator and would likely be working in Texas in the United States, that she needed to feminize the voice to make teaching more comfortable for her students and safer for her. So we eventually moved from the baritone voice into train the falsetto so that she could sing in a sort of contralto tone, and that was the go-to voice for teaching. Então, no caso desse indivíduo que ela mencionou antes, ela estava fazendo a universidade dela na área de educação musical
E o projeto era dar aulas no Texas, que é um estado conservador aqui nos Estados Unidos. Então, para os seus estudantes se sentirem mais confortáveis e para ela se sentir mais segura, eles começaram a trabalhar no registro de falsete e até que ela conseguiu desenvolver uma voz de contralto, e esse foi o seu objetivo no estúdio. These next two slides are vocalises that can help with training the falsetto in a person who was assigned male at birth, and they need to strengthen that falsetto voice, since hormones will not change the voice. Então, esses exercícios que a gente está vendo aqui, eles são designados para pessoas que foram assignadas homens no nascimento, ou seja, o tratamento com hormônios não vai mudar suas vozes, então é para ajudá-los a treinar o falsete ou a voz de cabeça. So we're not going to sing these all together, but I put them on your handout so that you could have the reference. One of the main things that helps is to start in the falsetto, something high-ish, that might be too high, but come down from the falsetto. É uma coisa que ajuda, a gente não vai cantar juntos, porque é muito complicado, mas que está no material que ela deixou para a gente. E o primeiro exercício que ela propõe, a gente canta uma nota aguda em falsete e começa a glissar para baixo. So you get something like, and you'll hear that break happen in the voice, but you try to encourage the slide all the way through. Então, esse exercício que ela cantou, você vai ouvir a voz quebrando no meio do exercício, mas você tem que encorajar o estudante a manter a voz inteira no falsete até embaixo. You'll notice all of these exercises are descending first, because that's the easier way to begin in the falsetto and then work into the middle of the voice. Então, você pode observar que todos esses exercícios eles são em melodias descendentes, porque isso ajuda você a manter o falsete enquanto você está descendo para o registro grave da voz. The other type of exercise that's useful is to have something where there's a staccato onset. So you get oh, ooh, oh, ah, ah, something like this to start the voice, and you can even start it higher, oh, 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 and that will help strengthen the vocal folds and the falsetto for someone who has a baritone or tenor voice. Ela falou que um outro exercício muito prático é você fazer staccatos, pode ser uma nota média ou aguda. Isso vai ajudar a fortalecer as pregas vocais para cantar nessa região de falsete para os cantores que têm uma voz natural de tenor ou barítono. And the other type of exercise is to begin in the chest voice, and have it break into the head voice, or by switching vowels is usually easier. So you get or Um outro exercício muito bom é esse, que você começa na voz de peito, e você passa para a voz de cabeça, e vai ter essa quebra, que vai ajudar o cantor, e muitas vezes você mudando a vogal ajuda a fazer a modificação que você necessita na voz. Expedito Lopes, se você puder colocar seu microfone em mudo, por favor, que está vazando o som. Muito obrigado. Thank you, Néviton. Muito obrigado. Os efeitos dos hormônios de masculinização. Terapia de testosterona para um homem trans, que foi assignado feminino no nascimento, ou transmasculino, fará uma mudança profunda e permanente na tessitura da voz falada e cantada. A região da voz de peito usualmente aumenta e a tessitura de soprano e contralto será drasticamente diminuída. Falseto e a produção de cabeça podem se tornar indisponíveis por um período. Por causa da mudança permanente por causa da natureza permanente dessas mudanças, alguns homens trans preferem não usar a terapia de hormônios porque eles podem desejar manter suas vozes de soprano e contralto mesmo quando se apresentam como homens. E devido à diminuição da tessitura no início do tratamento,
precisam de estar sempre conferindo com o cantor, estar sempre conferindo com o cantor que compartilhou essa informação com você é de fundamental importância. So I began studying this with a second transgender student who came to me because they knew the first transgender student I had. So often we get references from our students, don't we? Então, ela teve um segundo estudante transgênero que ficou sabendo dela por causa do trabalho exitoso que ela teve com a primeira estudante. Normalmente a gente recebe indicações, a gente é indicado por outros estudantes, né? Não é assim que acontece? And this student revealed to me that they were going to begin testosterone therapy. And so I thought, wow, I must not be the only person that needs to understand how this works. Então, essa pessoa me disse que queria tomar aulas de canto comigo porque ia começar o tratamento com testosterona. Então, eu pensei, caramba, eu não devo ser a única pessoa do planeta que precisa de saber disso. So I began recording lessons for about a year and a half with that student as they went through the voice change with testosterone. Então, eu comecei a gravar as lições com aquele estudante por mais ou menos 1 ano e meio, enquanto eles estavam tomando a testosterona, fazendo o tratamento com testosterona. And then I took a sabbatical to review all of those lessons and write an article that was published in the Natch Journal that's listed in your resources at the end of the handout. Então, no final, eu tomei 1 ano de descanso para estudar essas gravações e escrever um artigo que foi publicado no jornal da Associação de Professores de Técnica Vocal aqui dos Estados Unidos e que está disponível no material que ela enviou para a gente. So the next 3 slides will have some sound clips of this particular singer as they went from soprano to tenor. Então, os próximos 3 slides, eles têm sons desse cantor quando estava fazendo sua transição de soprano a tenor. Então, soprano a tenor em 18 meses, isso é um exemplo do que a testosterona pode fazer à voz de um indivíduo depois da puberdade, que foi designado mulher no nascimento. So as often happens, we managed to get through a senior recital as a tenor. And shortly thereafter, this individual revealed to me that they never felt comfortable singing tenor, that they missed their soprano voice. So this is what's called voice dysphoria. Ok, então, depois desse período de classes, o que normalmente acontece, esse estudante tem um recital como tenor, e depois do recital ele disse para a doutora Sims que ele não se sentia confortável com sua voz de tenor. Isso é o que a gente chama de disforia vocal. E eu vou traduzir o slide. I will translate the slide right now. Okay. Disforia vocal é quando o mesmo indivíduo que nunca se sentiu confortável com sua voz de tenor e pediu para trabalhar com a produção como contratenor. Essa gravação foi depois de 2 anos na terapia de testosterona. Então, vamos ouvir o mesmo cantor, agora que eu li, entendi bem. O mesmo cantor que trabalhou de soprano a tenor, fez um trabalho no falsete para trabalhar como contratenor, e esse é o resultado depois de 2 anos.
as you can see, we didn't have the same voice that we started with. It's a new timbre because now this is primarily a falsetto production. Então, como vocês podem escutar, essa é uma voz muito diferente da voz que nós tínhamos antes de começar o tratamento com testosterona, porque agora é uma voz de falsete. Dysphoria is a very real thing to some transgender people, and the desire to have their voice match what they wish to present to the world can be a very strong urge. I'll let you translate. Ela falou que a disfória é uma coisa muito real no universo transgênero. Muitas vezes o desespero da pessoa transgênero que a sua voz corresponda à sua identidade de gênero é como uma das coisas mais importantes para eles, é uma prioridade. And with this particular student, the dysphoria is intermittent. So sometimes they are dysphoric about their new tenor voice and sometimes not. It's becoming less so through the years. But transition doesn't move in a straight line sometimes. Então, o que acontece no caso desse cantor, às vezes a disforia é intransigente, intermitente, essa é a palavra, desculpa. Algumas vezes a disforia é intermitente. Então, no caso desse cantor, algumas vezes ele não estava de acordo com sua voz de tenor e outras vezes sim. Então, o processo de transição, ele não é uma linha reta, ele tem várias variações no meio do processo. And so that's why it's important, since this is so personal, for you to understand what your students need are at any given time and to continue to listen to them when those needs change. Então, por isso que é muito importante a gente escutar o que os nossos cantores precisam e estar sempre aberto a fazer adaptações para chegar nas necessidades dos nossos estudantes. It is not our jobs to dictate what our students use their voices, how our students use their voices. That's up to them. It's our job to say, what are your goals? Então, isso é muito importante. Eu desejaria muito que todo professor de canto no Brasil escrevesse isso e moldurasse e colocasse na sua parede. Ela simplesmente falou que o trabalho do professor de canto não é ditar o que o aluno deve fazer com a sua voz, mas é perguntar ao aluno qual é o seu objetivo, por que você está estudando canto e guiar ao seu estudante nesse caminho, para chegar nesse objetivo. So the next slide is an updated recording. You'll notice that this is Lucas from my article, Teaching Lucas, a Transgender Singer's Vocal Journey from Soprano to Tenor. Então, essas são gravações do Lucas, que é esse cantor que ela deu aula, e sobre quem ela escreveu esse artigo ensinando voz a um cantor transgênero. Even though they took testosterone from 2014 to 2017 only, the change is permanent. Their vocal folds will not go back without testosterone, and they actually may continue the testosterone again in the future. But this is a recording from this spring, 2020. Então, vocês vão observar que ele parou de tomar testosterona em 2017. Essa é uma gravação nova, agora da primavera de 2020, primavera nos Estados Unidos, então de mais ou menos de maio, abril, junho. E vocês vão observar que mesmo tendo parado de tomar testosterona em 2017, a voz continua de tenor, porque a mudança feita nas pregas vocais com testosterona é irreversível. E talvez ele possa até retomar a testosterona no futuro, mas a voz já está afetada permanentemente. So this particular singer has undergone many changes, and I've both masculinized and then feminized and then masculinized the voice multiple times. This is a challenging person to teach. Então, esse cantor, ele teve várias mudanças no seu processo de aprendizado vocal. Então, primeiro, nosso objetivo foi masculinizar sua voz, depois feminilizar sua voz, depois masculinizar sua voz outra vez. Então, durante o processo de ensiná-lo, foi um processo de bastante desafio. So this clip includes it's about a minute long. It has first some tenor exercises so that you get a glimpse of what the tenor voice is doing now, and then a very short example of the mezzo-soprano voice that they sometimes use, and then a tenor voice in a commercial music style at the end.
Ok, então agora nós vamos ouvir esse clipe, tem mais ou menos uma duração de 1 minuto, e são 3 exemplos. Primeiro ele vai cantar com a sua voz de tenor, fazendo alguns exercícios. Depois ele também vai mostrar um pouco sua voz de mezzo-soprano. E no final ele vai mostrar para a gente cantando como um cantor popular. Esse termo aqui de voz comercial é que a gente chama no Brasil de cantor popular. Smiles and cardigans, the nights that we've been drinking in. We're here to help you kill all of this hurt that you've been harboring. Confessions should be better planned. Alone that night, I'm surely damned. Run away, I'll understand. What's important is this evening I will not forget. Purple, blue, orange, red, these colors of feeling. So as you can see, this is a voice that has a lot of different possibilities. So I've also provided some vocalises that help with training the testosterone changing voice. Once again, I begin with descending, sliding exercises. Então, como vocês podem ver, essa é uma voz que apresenta múltiplas facetas. Então, eu sempre faço exercícios que tem um desenho descendente, porque ajuda. Ironically, I was able to use the first exercise on this page to both masculinize and feminize this particular voice, because crossing the bridge between head voice or falsetto and chest voice is an important part of that training. Então, é muito interessante que esse primeiro exercício eu usei tanto no processo de masculinizar a sua voz, como no processo de feminilizar a sua voz, porque essa transição de voz de cabeça para voz de peito é muito importante nas duas direções. And then the last two demonstrate what we like to help the voice turn over, is what we call it. So to find a vowel that closes as it going into the high voice in the chest production. Então, os dois últimos exercícios, eles mostram que às vezes a gente tem que encontrar uma vogal que é a mais apropriada para fazer essa transição da voz de cabeça para a voz de peito e vice-versa. So that the one I use, it has words that mean nothing. My boat is wet. Only they'd be doing it, my boat is wet. So turning over that boat at the top can be turned into boot or book or some kind of closed vowel. It's very useful. Então, ela falou que esse exercício que ela tem que o texto não significa nada, né? Meu barco está molhado. Mas ela usa porque, e pode ser, ela deu o exemplo, né, usando a voz de cabeça, mas os estudantes, eles cantam na voz de peito, e o que eles fazem, normalmente quando eles chegam na nota aguda, eles mudam a vogal, em vez de bo, eles podem fazer book or boot. Então, qualquer vogal que seja mais adequada para eles chegarem na sonoridade que eles precisam, de uma maneira saudável. And these are just some others that I like to use. You'll notice that I'm very fond of the U and U vowel for this particular voice type. And so melismatic exercises on those particular types of vowels can be very useful. The top one can also do the same type of allowing the voice to turn over. Então, ela falou que vocês podem observar nesses exercícios nessa página, que ela usa exercícios melismáticos. Ela gosta muito de usar a vogal U ou qualquer vogal nessa direção, porque facilita muito a projeção sonora do cantor. E também o primeiro exercício que sobe e desce, sempre buscando essa mesma direção sonora. And what was interesting to me was that someone who's been trained as a soprano or an alto, a contralto, what they will do to get into their high voice is drop the jaw and just open up the vowels as they go to the top, which is not the instruction that we give our tenors and baritones to allow the voice to turn over. So what was happening with Lucas, they would sing to the top of the voice and then it virtually turned into a belt production. É muito interessante porque normalmente sopranos e contraltos aprendem a posição de boca para ir para notas agudas de uma maneira
oposta à maneira como ensinamos aos tenores e barítonos. Então, o que aconteceu com o Lucas é que quando ia para a região aguda, ia basicamente como um estilo de belting, porque era a aplicação da técnica que ele usava. So you don't need to read these next two slides, Néviton. These are the selected resources that are available on the handout. This is not a comprehensive list, although there are quite a few of the articles that you'll see. Some of them are for voice teachers and some are for choral directors. So I encourage you to take a look at those on the handout. Então, ela disse que eu não preciso traduzir essas duas páginas porque são bibliografia, que ela considera que é uma lista compreensiva de textos e artigos que devem ser lidos para quem se interessar mais pelo tema e que estão disponíveis no documento que ela passou para a gente. And then I've also included some online resources, and I'm particularly proud of the third one on this list, which is blurringthebinary.com. This was put out by my first transgender student, Melanie, and she used this as a master's thesis project to create this website, and it's designed specifically to help classroom teachers have a resource to work with transgender students. Ela disse que essa é uma lista de páginas na internet e ela especificamente muito orgulhosa do terceiro da lista, porque foi criado pela sua primeira estudante, aquela que ela mencionou, como um projeto de mestrado para dar material, para dar ferramentas para os professores trabalharem com seus estudantes transgêneros na sala de aula. Se chama Apagando o Sistema Binário, blurringthebinary.com. And two of these listed here are interviews, one with Lucia Lucas, who is a famous operatic baritone living in Germany, but who was the first transgender student to sing a leading role in a regional opera company in this country when she sang the title role of Don Giovanni with Tulsa Opera. Diz que algumas das entrevistas são com Lucia Lucas, que é a primeira pessoa transgênera a ter um papel título numa ópera, quando ela cantou o papel título de Don Giovanni numa produção na Alemanha, onde ela vive. So this is an example of a transgender woman who considers herself to live in the binary but has no dysphoria about using the baritone voice for a career. Então, esse é um caso clássico de uma cantora transgênero que vive no sistema binário, é uma mulher, mas que não tem nenhum problema em cantar, ela não tem disfória, então ela não tem nenhum problema em cantar como barítono. And the second interview with Holden Madagami is an example of someone who was trained as a mezzo-soprano and then decided to take testosterone and is now also living in Germany. It must be easier to be transgender in Germany and be a singer. And he is having some success as a tenor in Germany. Então, a segunda entrevista com Holden Madagami é um homem transgênero que tomou testosterona, era mezzo-soprano e hoje é um tenor. Então, a doutora Sims disse que provavelmente na Alemanha deve ser mais fácil para cantores transgêneros do que em outros países, porque ele também está fazendo uma carreira de muito êxito na Alemanha. Dr. Sims, we just have one question in the chat and I will answer that. Okay. Somebody asked if they do not understand what we mean by binary system. Sistema binário é o sistema masculino e feminino, o sistema onde a maioria das pessoas estão. Então, quando nós nascemos, quase todos nós somos assignados dentro do sistema binário. Você é um menino ou você é uma menina. E a pessoa transgênero, ela permanece no sistema binário porque ela muda de gênero. Então, a pessoa que foi assignada a homem passa a ser mulher e a pessoa que foi assignada a mulher passa a ser homem. Mas existem pessoas que não se conformam no sistema binário. E essas são as pessoas que a gente fala que são não binárias. Elas podem ser tanto homem e mulher, como podem não ser nenhum dos dois. Ser uma pessoa que não se adequa dentro do sistema binário. Então, quando a gente se refere ao sistema binário, a gente está se referindo a masculino e feminino. Thank you. That is confusing sometimes. Recently, we had a conductor visit LSU, and
he was trying to explain something to the audience, and he turned and said, "Now you'll have to use your imagination and imagine there are only two genders like it used to be." And he thought he was being funny, but I guess there's some truth to that. Ele contou o caso, recentemente a gente teve um regente visitando a LSU e chegou um momento ele virou para a plateia e ele falou assim, a gente vai ter que imaginar que a gente está vivendo num mundo onde só existem dois gêneros, como costumava ser. E ele achou que estava sendo engraçado, mas provavelmente não. So now that concludes my PowerPoint presentation, and I'll stop sharing my screen, but my email is provided there, and I'm sure Néviton would be happy to help me translate anything that comes in. So I can now take... Ela falou que terminou a apresentação dela, então ela vai tirar o PowerPoint da tela, mas que aí está o e-mail dela, que é lsims@lsu.edu, e que ela sabe que ela pode contar comigo se ela precisar de traduzir alguma pergunta ou alguma resposta, caso seja necessário, ela se encontra disponível para ajudá-los com qualquer dúvida. All right. Thank you, Dr. Sims. Thank you, Néviton. Very nice. And thank you for watching. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Antes da gente seguir, Néviton, talvez então fosse interessante, diante da pergunta que foi feita, né, sobre a questão do binário, esclarecer alguns termos como cis, opção sexual, orientação sexual, gênero e identidade, que são questões que, digamos assim, estariam na base também dessa questão da binariedade, que são importantes, talvez, para a gente esclarecer. Ou você ou ela, talvez, puder comentar. So, Dr. Sims, he asked us to explain some of the terminology you had in the rainbow unicorn. Would you like me to do it, or like you to do and I translate it? What would you prefer? You can do it. Do you need that slide back? No, I do not. Okay. Okay. Então, identidade de gênero é como você se sente, é como você se vê. Então, eu, Néviton, eu me vejo, eu me sinto, eu sou homem. Meus pronomes são ele, dele. Essa é a identidade de gênero. Maybe I'll need the unicorn again. Let me share that and I'll get that back up for you. Thank you. Bem, enquanto eu vou dizendo o que eu lembro. Orientação sexual não tem nada a ver com identidade de gênero. Okay, let's come back. A orientação sexual é por quem você é atraído sexualmente. Então, a pessoa que se considera homossexual, ela está sexualmente atraída por pessoa do mesmo gênero. E a pessoa que se considera heterossexual, ela está sexualmente atraída por quem é do gênero oposto. E a pessoa bissexual se atrai por ambos. E também não é a mesma coisa de atraído... Thank you. Também não é a mesma coisa de atraído emocionalmente. Às vezes, uma pessoa pode se sentir sexualmente atraída por uma mulher, mas emocionalmente atraída por um homem. Algo que eu estava tentando lembrar, expressão de gênero. Expressão de gênero é como você aparece para o mundo, como você se veste, como é o corte de cabelo, como você se apresenta para a sociedade. O que nem sempre significa a sua identidade de gênero. Então, expressão de gênero é diferente de identidade de gênero. Identidade de gênero é como você se sente. E expressão de gênero é como você se apresenta para a sociedade. E o sexo assignado no nascimento é aquele que o médico olha para suas genitálias e diz, é menino, é menina, ou no caso das pessoas, tem um termo no Brasil, tem pessoas que nascem com as duas genitálias, eu esqueci agora a palavra, mas também tem um caso muito raro, mas existe. Intersex. Não é outra palavra. Hermafrodita. Hermafrodita, lembrei. Muito obrigado. Hermafrodita. Is that all you need for the slide? Yes, thank you. Certainly. Yeah, it can be confusing. Like I can introduce myself. Hello, I'm Loraine Sims. I use she, her pronouns, and I'm a cisgender woman. That tells you what you need, what you have a right to know. Anything else is none of your business. Yeah. Exatamente o que ela está dizendo é que quando ela se introduz, o que ela diz é, meu nome é Loraine Sims, meus pronomes são ela, dela, e eu sou cisgênero. E isso é tudo que você precisa de saber. Ninguém precisa saber da sua preferência, preferência sexual, ou da sua
preferência emocional, isso aí não é da conta de ninguém. Que nós temos vários comentários aqui no chat, temos algumas perguntas, muita gente cumprimentando a professora, agradecendo por trazer à tona um tema tão importante para ser tratado no âmbito da academia. Dr. Sims, he said that there's a lot of people giving feedback that was an awesome presentation and they feel really the need to talk more about the subject here in the academic field in Brazil. Então, temos algumas perguntas que eu gostaria, então, de compartilhar agora. Uma delas é de Renato Brito, e ele pergunta quais seriam os cuidados específicos, técnicos, da pedagogia vocal para que não se prejudique a voz da pessoa trans, né, fazendo trabalho de transição vocal. Okay, so we have a question from Renato Brito, and he asks, what should we do as vocal pedagogues to guide a transgender singer in a healthy way? So that will depend on which type of transgender singer you have and what their voice type is to begin. Então, para começar, isso depende do que tipo de pessoa transgênero você tem e que tipo de voz essa pessoa tem. So I will start with, if you have a transgender woman, this is a person assigned male at birth who sings tenor or baritone for you. Your question is, what are your goals? And then to help them sing healthily. Então, ela vai começar falando da mulher transgênero que foi assignado homem no nascimento e que, portanto, tem uma textura de barítono ou tenor. Então, a sua primeira função é perguntar quais são os objetivos desse cantor para ajudá-lo a alcançar esses objetivos de uma maneira saudável. Clearly, if they're still singing baritone or tenor, you just continue to help them sing a healthy baritone or tenor. If they decide that that is dysphoric for them and they wish to sing in the falsetto, they do need some help strengthening the falsetto so that they don't just do that on their own. They probably need some help with that. Então, se essa pessoa está cantando ainda como tenor e barítono, a sua função é ajudá-la a continuar cantando de uma maneira saudável como tenor e barítono. Mas se essa pessoa apresenta disforia vocal e gostaria de cantar como soprano ou mezzo, a sua função será provavelmente ajudar essa pessoa a desenvolver um falsete saudável, né, trabalhando com as pregas vocais, dando energia e tonificação às pregas vocais, e isso vai ajudar a pessoa a cantar em falsete de uma maneira saudável. And if you have a transgender man, this is a bigger problem for the voice professional if this person is taking testosterone and in transition. Então, se você tem um homem transgênero, é um grande problema para o professor de técnica vocal se a pessoa está tomando testosterona e está no processo de transição. Because very much the same way that an adolescent cis male would go through a voice change, this is a voice change, very much in the same way. Porque da mesma maneira como um adolescente cisgênero passa, adolescente cisgênero masculino passa pela mudança de voz, a mudança de voz no homem transgênero que está tomando testosterona é absolutamente igual. Então, basicamente, necessita os mesmos cuidados. So it's like learning to sing with a brand new instrument, and that is very disturbing sometimes to this person, and they will be frustrated. And initially, the voice is very unstable. It takes over a year for stability to happen, and that's being generous. It should probably take a couple of years. Então, ela falou que normalmente a pessoa está aprendendo a cantar com um instrumento novo e que pode ser bastante frustrante, principalmente no início, porque a voz demora muito a se estabilizar. Normalmente, essa estabilização chega com 1 ano de trabalho árduo e ela diz 1 ano sendo bastante generosa, porque normalmente são 2 ou mais anos. What you do want to look out for is the trans man who is not taking testosterone therapy and wishes to sing lower than they probably should. I do advocate chest voice singing for all my cis women singers, so I'm not saying they can't sing in their chest voice. It's the pushing the chest lower and lower that might be problematic.
Ok, então, falou que o grande problema é quando você tem homens transgêneros que não estão tomando testosterona e que querem cada vez cantar mais e mais grave. Ela trabalha com as suas estudantes, mulheres cisgêneros, no registro de voz de peito, isso não é nenhum problema para ela, mas o problema é que, normalmente, esses homens transgêneros que não tomam testosterona, eles começam cada vez a querer cantar mais e mais grave, e isso pode comprometer a saúde vocal. Maravilha. Thank you very much. I'm going to ask another question here. So, Renato continua a pergunta, então, dizendo, perdão, quais seriam os cuidados? Seria necessário que o cantor, a cantora, fizesse exames clínicos do aparelho vocal para garantir essa saúde vocal antes de iniciar a cantar? Do you think it would be the same person is still asking a following up question? Do you think it's necessary for a transgender singer before coming to voice lessons to have a checkup with an otorino? Is that an otolaryngologist? Yes. Yeah. So yes, I think it might be a good idea. When I had my student that transitioned with testosterone, I also, in addition to recording our lessons, had the student go to a speech language pathologist and be scoped multiple times during this process to see if we could see what's happening with the testosterone. So it was a good idea because we weren't expecting, we knew the vocal folds would thicken and they might lengthen. We weren't sure, but since this person was in their 20s, they're not going to grow, obviously, a larger larynx. Ok, então ela falou que sim uma boa ideia, inclusive, principalmente no caso de quando o cantor está tomando testosterona, porque no caso desse aluno dela, eles iam no otorrinolaringologista para checar como é que estava o desenvolvimento das pregas vocais, porque como ele já estava com 20 e poucos anos, então naturalmente a laringe já não ia crescer mais e se sabia que as pregas vocais iriam engrossar e talvez até se estirar, mas só que só seria possível fazer periódicos exames com o otorrino. If they will look in the resources, the online one that has the Science Cafe, I should have put that in this PowerPoint, but I have pictures of what happened to that voice with testosterone. And what you can see is that there was significantly more vocal fold closure after the testosterone. So what had normally been sort of an opening at the posterior of the vocal folds that's typical in cis women closed more, and it became as he became tenor. Então, falou que o que ela notou é que ela não colocou, inclusive, nesse PowerPoint, mas que nos links que ela mandou do café, você pode ver imagens que o que acontece é que, normalmente, durante o processo de durante o tratamento de testosterona, as cordas vocais, que tem que nas mulheres cis tem uma abertura atrás, começou a se fechar e foi se fechando à medida que ele foi virando tenor. Good. Eu vou continuar aqui, então. Thank you very much. Uma outra pergunta ainda de Renato é o que muda a voz da pessoa? A terapia muda a voz, em primeiro lugar, depois o tratamento ajusta a voz, ou o treinamento ajusta a voz com ou sem o tratamento com testosterona? Okay, let me try to translate that. You've had quite a job, Néviton. Thank you. He's asking which changed the voice? If Yes. it's the treatment or the vocal technique or the testosterone, which really changes the voice? The testosterone really changes the voice. If anyone who takes testosterone, so basically you can separate voices into two kinds: those that have been changed by testosterone and those that have not. It is that powerful of a hormone. Então, ela falou que o que realmente muda a voz é a testosterona. A gente pode classificar as vozes em dois tipos: as que foram mudadas por testosterona e as que não. E eu incluo que isso, inclusive, inclui cantores cisgêneros, tenores e barítonos. Nós todos tivemos a voz mudada por testosterona. A diferença é que homens cisgêneros ou mulheres transgêneros, nós recebemos testosterona naturalmente.
E a mulher transgênero, ela faz uma terapia hormonal para receber o testosterona. And the technique just to make the adjustments that are necessary. Is that right? The technique is to make the sound what the student desires. So if they're wanting to sing Western classical music and they've taken testosterone, they need to learn how to do the sounds that sound in that timbre. If they want to sing musical theater, they can sing wide open like we let musical theaters sing. But your job is to figure out, once the voice has changed, how to help it sing what type of music they're interested in. Então, o que ela falou é que, sim, o trabalho do professor de técnica vocal é ajudar o estudante a cantar o que ele quer cantar, ou ela quer cantar de uma maneira saudável. Então, se a pessoa, depois de passar pelo tratamento hormonal, deseja, estamos falando especificamente do homem transgênero, se o homem transgênero, depois de passar pelo tratamento hormonal, deseja cantar o repertório clássico ocidental, então nós temos que orientá-lo na técnica vocal necessária para chegar naquele som. Se ele deseja cantar musicais, a gente tem que orientá-lo a usar esse som mais aberto, que é aceito no teatro musical. Então, o nosso objetivo é entender qual é o objetivo do aluno e guiá-lo de uma maneira saudável naquela direção. Thank you very much. Vamos continuando, então. Tem mais uma outra pergunta, dessa vez de Nana Siqueira. Ela pergunta: é possível a mudança da voz sem o tratamento com testosterona apenas com exercícios? So now I have a question from Nana Siqueira, and she's asking if it's possible changing the voice from female to male without testosterone, just with vocal technique. There are certain things that you can do to make a voice sound masculine without testosterone. So as I said, I do encourage chest voice singing in all my cis women because that strengthens the whole voice. Então, sim, há alguns exercícios que podem ser feitos nessa direção para masculinizar a voz feminina. E, como ela disse anteriormente, ela trabalha com todas as alunas cisgêneros a voz de peito, porque a voz de peito ela dá energia e qualidade de som na voz completa da cantora. So if I have a if I have a trans man who has not taken testosterone and they wish to sound more masculine, I can use the same sort of acoustic adjustments that I use with my tenors and baritones. Então, se eu tiver algum homem transgênero que não está tomando testosterona, que deseja ter a voz mais grave, eu posso usar com ele os mesmos recursos acústicos que eu uso com os meus tenores e barítonos cisgêneros. So if I wish to sing in chest voice and I sing, I'm just singing wide open. That might work for belt, but it doesn't work for a classical sound, and it doesn't sound like a tenor or a baritone. But if I sing something that allows the voice to turn, like if I used a very closed by not moving the shape, I've actually turned the vowel without trying, a passive modification. Então, o que ela falou é que simplesmente ela canta na voz de peito, como ela fez o primeiro vocalize, que é um som super aberto, não serve para o nosso canto clássico ocidental, mas às vezes simplesmente mudando a vogal, por exemplo, para o O, como ela fez no segundo exemplo, ela faz o ajuste da vogal para soar de uma maneira de qualidade para tenores e barítonos. Ok, nós vamos continuar. Temos mais uma questão aqui, de Wilze de Oliveira. Ela pergunta, ele pergunta que é possível determinar a tessitura no momento da transição? Como isso se dá? Pela dosagem do hormônio ou pelo trabalho vocal? Okay, so Wilze is asking if it's possible to define the range of the singer and when it's possible, if it's with the hormone treatment or during the vocal technique process. So remember, there's no hormone treatment if you were assigned male at birth that's going to change anything. So we're only talking about
trans men who have testosterone. So not Então, a primeira coisa, nos lembremos que quando a gente fala de mudança de voz com tratamento hormonal, é exclusivamente para homens transgêneros que estão tomando testosterona. O tratamento com estrógeno, que mulheres transgêneras usam, não muda a voz. And when you have this voice, and as you're working with it technically, it will define itself by range fairly once the voice has stabilized. So you don't have to put a label on it right away, but it will eventually label itself by the range that it picks up and the position of the passaggio, if that is a term. Ok, então ela falou que normalmente vai tomar 1 ano até que a voz se estabilize. Lembra que ela disse anteriormente que leva 1 ano ou mais. E depois que você não precisa se preocupar em colocar uma etiqueta no seu cantor durante esse período, e que normalmente depois desse período de inestabilidade e que a voz se estabiliza, normalmente, naturalmente, o cantor encontra um espaço dentro da tessitura onde ele vai se sentir mais confortável. E aí é o momento que ele pode se chamar tenor ou barítono, ou seja, o que for. As pessoas estão agradecendo pelas informações, pelos comentários, estão gostando demais da abordagem, e eu vou continuar com mais uma questão. Se quiser traduzir para ela. People are really enjoying all the knowledge and everything is being shared, and he will keep on with the questions. Okay. Então eu vou falar em português, aí você traduz porque todo mundo ouve. Então, pensando na realidade norte-americana, né? Como é que estão os estudos nessa área? Esse é um tema amplamente discutido nas academias, na universidade norte-americana. Isso é mais um tema do âmbito da pós-graduação aí nos Estados Unidos, ou se trabalha também com essa abordagem no campo da graduação, nos cursos de bacharelado, de modo geral, de canto, ou é mais destinado à área da pesquisa na pós-graduação? Okay, so his question is, how is the subject being treated in the academic USA? If it's only on grad school, or if there are also work, I just have the sun in my face, or if you just have the work on undergrad students as well, they also work to understand the process of teaching voice to transgender singers. I certainly mentioned this in my pedagogy classes at the undergrad and the graduate level. I think that throughout the United States, it's becoming more and more known because of not just me. Several people are presenting on the topic all over every time there's a conference. Então, ela disse que ela trabalha com os estudantes tanto de bacharelado como da pós-graduação, e que ela tem visto que nos Estados Unidos, em geral, o tema tem sido cada vez mais abordado. Sempre que se vai a convenções, tem mais gente falando a respeito. Often when I present, I actually have parents of transgender people come up to me afterwards. They've come just because they're interested in the topic and they happen to be at a conference. And there are children now proclaiming that they're transgender. So I think it will become more important to understand it for earlier singing as well. Ela disse que, normalmente, quando ela dá as palestras dela aqui nos Estados Unidos, depois da palestra, muita gente que vem falar com ela são pais de crianças que se identificam como transgêneros e que têm muita curiosidade no tema. Então, ela acredita que, num futuro próximo, a gente vai ter que estar começando a falar cada vez mais cedo da situação de técnica vocal para cantores transgêneros. Eu acho interessante ela compartilhar aquela história que está escrita no artigo, num dos artigos que ela mandou, que numa das convenções da NETS, ela foi falar sobre o tema e ela esperava apenas um grupo de pessoas, né? E, de repente, foi mais de 100 de pessoas para a palestra. Peça para ela relatar um pouco como foi esse primeiro impacto do tema tratado numa convenção da NETS. So he's saying that he thinks it's very interesting when you say that when you went to a NETS convention and you are giving your speech and you are expecting like just a dozen people and you have more than 100, and he'd like for you to share with us what was that experience for you. Well, this was the very first time that I had actually presented at a NATS conference, and they asked me to do what they called a coffee talk, and they put it
7:30 in the morning. So I thought nobody's going to be there. They're not going to come. They don't know the topic. So it was like teaching transgender singers. And I had presented at one different conference before that, a poster, and people were just blown away because it had not been talked about at all. But então, ela disse que o que aconteceu foi que ela, nessa convenção da NETS, ela foi oferecer para dar o que chamam de um café talk, então, quer dizer, uma conversação muito ligeira, e era 7:30 da manhã, então ela pensou, ninguém vai vir, porque o horário é horrível, ninguém sabe do que eu vou falar, e que antes disso ela só tinha, né, feito uma apresentação muito pequena sobre o tema. Então, ela realmente não estava esperando que ninguém viesse. And it was really exciting when all those, over 100 people showed up. Here I am with my cup of coffee thinking I'm going to have a nice, intimate little conversation with a handful of people. And I ended up giving a presentation to a full room on the topic. And they were so welcoming and so had great questions. It was a wonderful experience. Então, para ela foi uma surpresa, porque ela estava lá com a xícara de café dela, esperando que ia chegar algumas pessoas, e ela ia ter uma conversa muito íntima sobre o tema, e de repente ela se viu dando uma palestra para mais de 100 pessoas, e disse que o público foi bastante acolhedor, e ela desfrutou bastante a experiência. Ok, nós temos a Lusca, quer fazer uma pergunta. A Lusca, por favor. Bom dia, professora, bom dia, professor e mais amigos. Eu quis falar porque talvez eu não conseguisse me expressar direito escrevendo. Mas eu li Good morning, professor. Good morning, friends. She preferred to speak because she probably would not be able to express herself exactly what she would like writing. That's fine. Good. Thank you. Eu li os artigos e eu tive assim uma certa dúvida em relação quando o cantor ele não usa a reposição, o hormônio, né? E mesmo assim ele quer mudar a voz, isso não agrediria as estruturas anatômicas, as suas estruturas anatômicas, mesmo com esses exercícios orientados? Okay, that's a great question. She asked if the student decided to not go through hormonic treatment, hormonic therapy, and they have dysphoria vocal, and they try to do the voice change just with vocal technique. Wouldn't that be abusive to their anatomical structure? It certainly can be abusive, because you know that if you sing outside of your natural range, if you force the voice in a direction where it shouldn't be, you can develop pathology on the vocal folds and in the entire larynx. So that's why it's a little bit, I don't know, it's not a good idea to let someone just proclaim I'm now a tenor or I'm now a baritone if they have a mezzo voice or a soprano voice, because what will happen is they will push that voice and they'll try to talk low, and many times that can end up in a pathology. So the problem is sometimes they can't get testosterone, or they're not allowed to, or they're not old enough, or they can't afford it. I mean, there's a lot of reasons why they might feel dysphoric about the voice. So it's having the conversation with them that you want them to be able to sing until they're very old. So don't mess up your voice because you don't know what you might want to do with it. Ok, então ela disse que sim, que pode comprometer o equipamento vocal, e o que acontece é que muitas vezes a pessoa que está no processo de transição não toma tratamento hormonal porque ou é muito jovem, ou não pode pagar um tratamento caro, ou por diversas outras razões. Mas quando você força essa voz grave, ou quando você canta fora do seu registro, seja em que direção for, isso efetivamente pode fazer um dano à sua voz. Então, você tem que se aproximar do estudante e dizer-lhe que o seu objetivo é que esse estudante possa usar a sua voz de uma maneira saudável até a sua velhice, que essa pessoa possa cantar até a velhice. Então, é importante fazer-se um trabalho sério de técnica vocal para esses ajustes. Eu queria só completar, porque nós temos um fonoaudiólogo na nossa turma, e em outras aulas, a gente comentando sobre isso, ele disse que a prioridade da fonoaudiologia era manter
a forma de falar mais natural e saudável possível. Por isso que eu fiquei na dúvida. Okay, and she said that she asked that because in their class they have a phono taking the class, which I think it's awesome. I believe every phono should take this kind of class. And the phono said that the main goal of phonoaudiology is having a very healthy way for the speech voice. And that's why she asked the question. Yeah, speech language pathologists in this country have been doing this topic a lot longer than voice singing teachers. And I was going to say, if you have a singer in that position, it might be a good idea just to vocalize them in their healthy chest sound and say, all right, these are the notes you can sing. If it goes lower than this, don't sing. If it goes higher than this, don't sing. And that way they have a goal. They know what they can sing and when they should just, not make a sound. Ok, então ela falou que aqui nos Estados Unidos, os fonoaudiólogos que trabalham com a voz falada, eles estão bastante mais avançados que os professores de canto que trabalham com a voz cantada. E o que ela sugere, quando você tem um cantor nessa situação que não está tomando a testosterona, você trabalha com a voz de peito e você determina uma tessitura que é saudável e você fala, você não deve cantar nenhuma nota acima dessa tessitura e nenhuma nota abaixo dessa tessitura. Então, quando você estabelece isso, você dá um objetivo para o seu estudante. Então, o seu estudante sabe o que ele pode ou não cantar. And the speech language pathologists work not just with pitch range for making a voice sound more masculine. So they work with resonance as well. So if you talk back and dark, you get a more masculine sound. But if you talk bright and high, you get a different timbre. So they work with timbre, not just pitch. So it's not how high or low, it's actually timbre can give the effect of a different sound. Ele falou que, normalmente, os fonoaudiólogos que trabalham com a voz falada, em vez de trabalharem com a altura da voz, né, grave e agudo, eles trabalham mais com timbre, né, que um timbre mais escuro pode ser um pouco mais masculinizado, um timbre mais como a gente fala assim, taquara rachada, pode dar um diferente tipo de som, e é isso que a gente busca. Néviton, tem uma pergunta no chat, se você puder ver, é do Isaac. So we have a question in the chat. Let me check it. E se você que nos acompanha quiser fazer algum relato de aluno que você tem de trabalho que você já fez nessa área, fique à vontade, a gente compartilha aqui também. Okay, we have a question in the chat by Isaac, and the question is, do you have any knowledge if only trans people look for change in their voices? Okay, basically the question is, vocal dysphoria, it's exclusively for trans people, or cis people also can present vocal dysphoria? And what do you think about that? I guess it is possible for someone to be dysphoric about their own voice, even if they're not transgender. Because people often don't like the sound of their voices on recording, the speaking voice I'm talking about primarily, although I guess the singing could be the same. So it's possible for anyone to be dysphoric about anything. I mean, you have body dysphoria, you have voice dysphoria. I think it would be, for instance, let's say I'm a cis woman and I have a really high squeaky talking voice like this and I get dysphoric because no one takes me seriously. All I have to do is take therapy and then I can, find a resonance that makes me feel more comfortable in, presenting myself. So, I mean, it is possible that anybody could be dysphoric about their natural voice. Então, ela disse que sim, que é possível que pessoas cisgênero também apresentem disforia vocal, ou disforia, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Por exemplo, uma mulher cisgênero, que a voz falada, isso aqui nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil normalmente é o contrário, né? Normalmente a mulher latina, ela fala mais a voz super grave. Então, às vezes, se eu for, em vez de fazer a tradução literal, instead of translating you literally, I'll translate in the Brazilian culture, which will make more sense. Thank you. Então, é tipo assim, uma mulher que às vezes fala tão grave que a pessoa pensa que é um homem que está falando, então ela pode fazer um tratamento de técnica vocal para trazer a voz para um registro um pouco mais agudo,
e para ser reconhecida como mulher. Ou, às vezes, um homem que a voz é tão aguda que as pessoas pensam que é uma mulher que está falando no telefone, então ele pode fazer um tratamento para que a voz desça um pouco na tessitura. Então, sim, é possível que pessoas cisgênero também sofram de disforia vocal e há tratamentos e se pode cuidar disso também. Nós temos mais duas questões aqui pelo YouTube. Uma delas... Some more questions on YouTube. Okay. Há uma onda de conservadorismo no mundo, de modo geral. No Brasil, vários municípios proibiram falar sobre gênero nas escolas. E a pessoa pergunta, a professora Dr. Sims teve alguma experiência de embates políticos no lugar onde trabalha, aí na LSU? Okay. I know the question, but I know the answer, but I translate anyway. So okay. The question is, we are having right now in Brazil, and I would say also in the USA, a new wave of conservadorism. And so even in Brazil, in some schools, it's forbidden to talk about gender. It's forbidden to talk about those issues. And the question is, have you ever had problems at LSU where you work concerning to this subject? I personally have not had any problems at LSU. I have had people worry about me and tell me they thought I was going to be, when I had a presentation nearby, they thought, I was going to get heckled or get somebody there who disapproved of my topic. But I personally have not had that response. I have been overwhelmingly welcomed at all of my presentations, and nobody's been negative. I had one person mention, what about athletics? If we start letting everybody, take hormones, then that's going to mess up the athletics, and I was like, what does that have to do with my topic? Let's move on. Ok, então ela falou que ela particularmente nunca teve nenhum problema, nem aqui na LSU, nem em nenhum lugar onde ela leva a sua apresentação. Normalmente ela recebe uma grande onda de aceitação e de amor onde ela leva a palestra dela. Ela só teve um caso de uma pessoa que veio perguntar, quando ela abriu para perguntas, uma pessoa perguntou assim, então vamos fazer, já que a gente está abrindo essa coisa de hormônio, vamos também dar hormônio para os atletas. E ela olhou para a pessoa e disse assim, o que isso tem a ver com o meu tópico? E tocou o barco adiante. I will give you an anecdote that though I have not gotten that kind of treatment, my transgender students have received some negative attention. And even from some of my colleagues in the music department. So the important thing is that everyone gets educated about how to treat people with respect. Ok, então ela vai contar uma anedota que alguns dos seus estudantes transgêneros sofreram discriminação, inclusive de outros professores da LSU. Então ela acredita que nossa missão é principalmente educar as pessoas a respeitar o diferente. Essa resposta já vem de encontro ao que foi perguntado aqui, né? Como se posicionar diante de uma postura transfóbica, conservadora, preconceituosa nas instituições onde se trabalha ou até mesmo com familiares e demais pessoas ao redor do estudante de canto que é trans. Okay, so how do you deal with transphobia or homophobia or this kind of negative feelings against and not only in the school, but sometimes even in their families or in the society in general, regarding to your trans students? So that's a big question, and it's a big problem. And I have transgender students, right, and LGBTQ students, not just trans students, who are having family problems. So the families are like, well, we're going to disown you if you continue on this path. As an educator, the only thing you can do is be supportive of that. You can't get between a student and their parents, clearly, but you do have to support the student and help them find the resources they need so that they can live their life happily. And if that means they need to talk to a counselor in the mental health field, or if they just need to understand that it's okay, that they're not alone, that there are other people there that believe in them. That's why I use this platform to advocate and to be an ally. Everyone who is not in that community
has the ability to advocate for that community. And it's easier if you're not inside the community. We shouldn't expect them to take the full weight of, making this normal for everyone else. Ela falou que lamentavelmente é muito comum, e não só com os alunos transgêneros, mas também com os alunos gays, lésbicas e bissexuais. E muitas vezes, inclusive, esses alunos têm conflitos com as próprias famílias, que as famílias dizem, se você continuar assim, você vai ser expulso de casa, você não vai ser mais parte da família. E que, naturalmente, como professores, a gente não tem autoridade de se colocar entre o aluno e sua família. Mas o que a gente pode fazer é mostrar a esse aluno os recursos que a universidade oferece, ou que a sociedade oferece. Por exemplo, aqui na LSU a gente tem o Departamento de Saúde Mental, que é do lado da escola de música, então a gente só cruza a pista, está lá. E a gente tem que mostrar para esse aluno que ele não está só. E uma coisa muito importante que nós devemos e podemos fazer é ser aliados e advogados, para que eles saibam que, para que eles, a comunidade transgênero, não precisem eles mesmos lutarem por seus direitos. Se eles têm uma pessoa cisgênero que está do lado deles e que usa esse tipo de plataforma para falar sobre o tema e para mostrar o suporte, isso já é uma grande ajuda. The suicide rate is very high among transgender youth, and that is a very serious problem. So the more you can be available to be that safe harbor for someone, the better off we would all be. Infelizmente, os números de suicídio entre jovens transgêneros são incrivelmente mais altos que em outras categorias. Então, quanto mais você puder ser vocal e mostrar a essa comunidade que você está aí para dar suporte, vai ser melhor para todo mundo. Thank you. Eu gostaria apenas de fazer um registro, que eu acho que é importante, que esse debate que nós realizamos nesse momento no Brasil, ele vem exatamente num contexto no qual a Advocacia Geral da União questionou a decisão do Supremo de criminalizar a homofobia, né? Isso foi uma decisão recente que se deu com a saída do ministro, que foi um dos líderes nessa decisão, nessa tomada de decisão do STF. E tão logo ele saiu, o governo questionou, tentando reverter essa decisão no contexto brasileiro. Acho que seria importante esse registro, não só para vocês que estão na aula conosco, mas também para aqueles que nos acompanham no YouTube e também para professoras. Se puder dizer para elas, que é interessante. What is that? It's like our Supreme Court in Brazil, we had a long time ago a law like making a crime, an offensive crime, homophobic and transphobic. Mm-hmm. But right now, the judge who voted on that retired, so they have a new judge, and we are having a conservative government, and so they are voting to make that law, to take that law off, so to make homophobic not a crime anywhere. So we are living this moment right now in Brazil, unfortunately. They are discussing about that. They are not voting yet, but they are just discussing about that. Yes, they are talking about it right now, discussing it. Yeah. So the vote will come soon. Well, I hope the vote goes the other way. I hope it stays on the books. And I think we're kind of doing a similar thing in this country where the Supreme Court is about to be very conservative. And a lot of LGBTQ citizens are very concerned about the rights that they have that will be taken away. So that's where it really is important for everyone to become involved. You can't really sit on the sidelines and let these things happen. Então, ela falou que, infelizmente, a mesma coisa também está acontecendo aqui agora, onde a gente está capaz de ter uma Suprema Corte super conservadora e que os cidadãos LGBT estão preocupados que vão perder os direitos que eles têm. E é por isso que é super importante que vocês que não pertencem a essa comunidade sejam ativos, não simplesmente sentem e fiquem assistindo o que está acontecendo. É importante que todos nos envolvamos para defender os direitos. Thank you. Nós não temos mais perguntas, então eu vou iniciar o processo de encerramento e aí eu vou explicar um pouquinho o que foi que a gente fez aqui hoje para quem chegou depois. So, as we don't have more questions, so he will just make the closure of the talking and he will explain what happened today for the people who came late.
Então, essa é uma disciplina que está sendo ministrada no Programa de Pós-Graduação em Música da UFPB. A disciplina se chama Fisiologia e Ciência da Voz, e ao longo deste semestre, essa disciplina foi feita em formato remoto. Nós temos 22 alunos de diferentes partes do Brasil, de Brasília, de Maceió, Recife, Teresina, Uruçuí, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Petrolina, enfim, várias localidades do Brasil estão aqui presentes, e também da África, temos um aluno de Moçambique conosco. E essa disciplina abordou, ao longo desse semestre, vários temas voltados para a voz infantil, para a voz do adolescente, para a voz adulta, para a voz em processo de envelhecimento e para a voz trans. Nós tivemos vários profissionais convidados do Brasil e do exterior, e a gente está fechando esse ciclo relacionado à voz e sexualidade, à voz e identidade, com essa palestra da professora Loraine Sims. Okay, I'll try to translate that. Okay. That was long. Yeah, this is a class which is offered by the Federal University in Campina Grande, which is about vocal science and physiology. And they have students, as this is in a virtual format, so this semester the class was open to the whole society. So he has in this class professionals from all around the Brazil, and even from Africa. He has a student from Mozambique. And that during the semester they had a lot of special guests talking to the class. So they had somebody speaking about children voices, teenager voices, or adult voices, male voice, female voice, transgender voice, aging voices. And they are closing the class with this, talking about transgender voice with Dr. Loraine Sims from LSU. E este evento nós estamos fazendo, então, em parceria com o Festival Internacional de Música de Campina Grande, porque, muito embora possam existir discussões no Brasil sobre o tema, nós acreditamos que elas ainda não têm a visibilidade que precisam ter para que possa, então, assim, subsidiar a atividade dos professores de canto, dos regentes e daqueles que se interessam pela voz humana de modo geral. So, and this is also part of the Campina Grande Music Festival, and because he believes that there's a lot of people, not a lot, but there is a conversation about the topic, but we need to get it more visible, and we need to have more people talking about the subject. I thank you so much, Dr. Sims, for sharing with us your expertise. You know, you are such an inspiration. I had the pleasure to meet you when I was living in the United States, and since then I have been following your steps and your work, and I keep connected with Baton Rouge, you know that. I do. And it was part of my dreams to have you here with us talking about this theme. And I hope if I have this class again in the future, I can have you back, and even physically with us here in Brazil, so you can enjoy also Brazilian food, our weather, and, you know, and be together with us, talking and helping us to change this very hard status quo, this very hard reality that you have here in Brazil. Então, ele falou que ele agradece a doutora Sims por ela ter se disposto a vir compartilhar conosco seu conhecimento, e que ele espera que, no futuro próximo, ela possa estar presente no Brasil para conversar sobre o mesmo assunto pessoalmente conosco, e que ele ainda está muito ligado a Baton Rouge, e que ele a conheceu quando esteve estudando cá, fazendo seu doutorado, e que sempre acompanha o seu trabalho, e que ele estende o convite para que, quando seja possível, ela venha visitar o Brasil pessoalmente para falar sobre o tópico. Thank you, Vladimir. I really appreciate the invitation, and I would love to come see you in Brazil if we ever get to travel again. Ela agradece o convite e diz que ela adoraria muito visitá-lo no Brasil, se algum dia a gente ainda vai haver a possibilidade de viajar alguma vez. Eu quero também agradecer a você, Néviton. Néviton, para quem não sabe, é brasileiro, é de Brasília e está nos Estados Unidos há bastante tempo, e faz doutorado em Regência Coral, na mesma universidade que eu fiz, que é a Louisiana State University, e lá a gente tem essa dupla área de atuação, né? O meu foi em Regência e Canto, o dele é Regência e Pedagogia Vocal, e Dr. Sims foi a orientadora dele. Então, Néviton hoje é um dos brasileiros, digamos assim, mais capacitados
a falar sobre esse tema e certamente a gente deve explorá-lo bastante, usar bastante desse know-how que ele tem, desse conhecimento, para que o Brasil possa ter acesso a esse tipo de informação. Nós somos muito gratos a você, Néviton, pela sua presença. Eu agradeço ao convite, para mim é uma honra traduzir a doutora Sims, para começar. Cada vez que eu a escuto, eu aprendo mais. Realmente, não somente os Estados Unidos, não somente o Brasil, mas o mundo em geral está passando por um processo de transformação grande e é importante que a gente dê mais visibilidade às pessoas que estão por aí, que estão vivendo e que vivem uma realidade muito mais difícil que a nossa. E a gente mostrar um pouco de empatia a essa comunidade dentro do nosso espaço, que é o estúdio de canto, o canto coral, eu acho que é fundamental para fazer o mundo melhor para todos. Está bem. Eu gostaria, então, de pedir permissão, perguntar se ela me autoriza a disponibilizar o material que ela nos enviou para a aula no link no YouTube, para que as pessoas que assistam esse vídeo a posteriori possam também baixar esse material para consulta. He's asking if you give him permission so he can share the links you gave him through the YouTube page, so people who is watching this, they can just click and they have access to the material. Absolutely. Anything on that you can share. That includes also the articles that you sent to me. Is that okay? The articles that I sent. Or are they copyrighted? I think they are copyrighted. The NATS articles are copyrighted. So if someone wants to individually email me, I can send them a PDF, but you shouldn't put the links for those. But anything else, all the other things are open. Com exceção dos artigos do jornal do NETS, porque esses têm copyright, ela autoriza ele colocar todo esse material aí no link do YouTube. E se alguém tiver interesse nesses artigos que foram escritos por ela, mandem um e-mail para ela e ela pode mandar o PDF do artigo para vocês, mas isso não pode ser compartilhado porque esses artigos têm copyright. Ok. E aqui nos Estados Unidos isso é sério, né? Igual em alguns países. Isso. Para os alunos que estão no Zoom comigo, eles já receberam esse material. Para os que estão no YouTube nos acompanhando, quando ela me mandar esse slide, que ela ficou de mandar, nós colocaremos lá no link da descrição, de modo que vocês podem baixar e, a partir dali, pegar as referências que ela dá. Para aqueles que estão na pós-graduação, eu sempre digo isso, a forma como a professora fala mostra o nível de relacionamento que ela tem com o objeto de pesquisa, né? A forma como o Néviton fala também mostra a identificação dele com esse tema de trabalho. Então, para você que faz pós-graduação, para você que quer entrar na pós-graduação, seja no âmbito do mestrado, no âmbito do pós-doutorado, é muito importante que você se apaixone pelo seu tema, que você queira responder a uma pergunta que provoque essa inquietação. A pós-graduação não pode ser encarada apenas como uma aquisição de título, como uma promoção salarial, mas, sobretudo, como uma contribuição pessoal e individual que você poderá dar à humanidade de forma mais genérica possível. Você precisa passar pelo mundo e deixá-lo um lugar mais bonito e melhor para se viver. E a pós-graduação, ela vem exatamente para isso. O que é que eu posso produzir para transformar essa realidade na qual eu vivo? O que é que eu posso produzir para fazer com que esse amanhã seja melhor? Então, a professora Sims e o professor Néviton, em suas falas, mostram para mim e para todos vocês, que de modo geral, esse engajamento, né, com a pesquisa pela paixão, a pesquisa pelo grau de envolvimento, e que isso nos sirva de inspiração. What he said, I'll be very brief. That this talking should be an inspiration for the grad students in Brazil, that they can see that you and me, we really love what we talk about, and that's the main goal of grad school. If you go to grad school, you should not be worried about getting a title or getting a better payroll. You should be passionate about what you're about to investigate, and you should think that you have to contribute to the society within that field to make this a better place for everybody. Agreed. Thank you, Néviton. Thank you, Vladimir. I couldn't have said it myself better. Ela concorda, ela agradece Vladimir, que ela mesmo não poderia ter dito isso de uma melhor maneira. E antes de encerrar, eu vou pedir então que os meus alunos fiquem na sala comigo. A gente vai encerrar a transmissão pelo YouTube. Eu quero dizer
da minha enorme gratidão, porque se vocês olharem para o rosto de Néviton, vocês vão ver que o sol agora está na testa dele, né? Mas quando eles começaram, era 6 horas da manhã, eles entraram nessa sala às 15 para as 6 da manhã, e assim, foi de uma generosidade sem tamanho. Thank you very much for getting up so early. I am just saying that the sun is now on Néviton's face. It's up now. It's up now, and thank you very much for getting up so early. It was a big generosity, and I really appreciate that. Thank you very much. You're welcome. Enjoyed it very much. Então, eu vou pedir para a gente encerrar, que quem quiser abrir a janela, abra para a gente fazer uma foto desse momento único e compartilhar mais à frente, porque nós estamos fazendo a história, vivendo esses momentos. Now it's picture time. Okay, So let me find a better angle. Be happy. 1, 2, 3. Yes. Thank you very much. Thank you. I appreciate. Então, nós vamos dar por encerrada esta transmissão. O professor Carlos Alan, que está aqui conosco também, é um dos coordenadores do festival. Muito obrigado, professor Alan. Obrigado à Affins pela parceria. Estamos, então, encerrando oficialmente a nossa transmissão.